Meus amados irmãos, mais uma vez, levando para vocês informações e esclarecimentos que edificam e que nos dá entendimento para uma vida de fé com Deus, em Deus. Alguém chegou para mim e perguntou se eu não era mais evangélico. Eu disse: eu já fui evangélico. Hoje eu não sou mais evangélico. O senhor saiu da igreja, deixou Jesus? Disse: não. Eu não posso sair da igreja porque eu sou membro que forma a igreja. Eu só deixo de ser membro que forma a igreja se eu me apartar de Cristo. E eu não vou deixar Jesus não sendo evangélico. Eu só deixo Jesus se eu não for mais discípulo dele, andando e praticando a palavra dele. Mas evangélico eu não sou mais. E ele me perguntou dentro da curiosidade, né? Porque não me viu mais na formalidade evangélica, na direção da vida religiosa evangélica, cumprindo as normas evangélicas, vivendo a vida de devoção e de prática da religião evangélica. E aí ele perguntou para mim se eu não era mais evangélico. Eu disse: não sou evangélico, não. Mas, irmão, o senhor não crê mais em Jesus? Não. E quem disse que só crê em Jesus quem é evangélico? O crer em Jesus não é principiado numa religião que você tem que estar evangélica. O crer em Jesus é principiado no evangelho que você ouve. Para crer em Jesus, pela mensagem do evangelho. E a pessoa perguntou: mas não tem que ouvir o evangelho na igreja evangélica? Eu disse: não. As igrejas que se diz evangélica não pregam o evangelho. Estão vivendo formalidade da religião igreja evangélica. O evangelho não tem nada a ver com isso que vivem e são ensinados dentro das igrejas evangélicas. Eu estou generalizando porque Deus não orienta ninguém a ir para nenhuma igreja evangélica para ser de Cristo, para ser dele. Nem evangélica, nem católica, nem espírita, nenhuma religião ou igreja. E quando a pessoa me perguntou se eu não era mais evangélico, eu passei agora a explicar a ele, para ele entender. Amém? Porque eu gosto de esclarecer. Eu sei que muitos não têm esse entendimento. Por quê? Porque acham que para ser de Deus, de Jesus, para ir para o céu, tem que ser de uma igreja evangélica e tem que viver as práticas, as regras, a devoção, as obrigações que ela impõe, estabelecida no sistema evangélico. Eu não ignoro as pessoas que estão dentro desse entendimento, porque as pessoas estão privadas da verdade, não conheceu a verdade ainda. E eu comecei a explicar para essa pessoa, dizendo a ele: olha, sabe por que eu não sou mais de igreja evangélica? Porque a igreja evangélica é mais um sistema religioso, como católico, como espírita, como budista, como mormon, como testemunho de Jeová. Não há diferença. É mais um sistema religioso, com suas regras, com sua exclusividade, com suas normas, para o povo submeter e obedecer, como se ali o povo fosse de Deus, dentro daquela regra. Não tem diferença. Eu disse a ele: sabe por que eu não sou mais evangélico? Porque eu não vivo mais sendo guiado e dirigido no sistema, na ordenança, nos princípios, nas regras estabelecidas pelos pastores dentro das igrejas evangélicas. Eu não sou mais evangélico. Quem é evangélico é discípulo, é adepto de igreja evangélica. Eu sou cristão. Eu não me denomino mais evangélico dessa religião. Eu me denomino cristão, não é de uma religião cristã. Eu sou cristão de Cristo seguidor, discípulo de Cristo.
A minha vida de regra de fé e prática, de devoção, é a Cristo, pela palavra dele. Eu não sou católico, não sou testemunho de Jeová, eu não sou mórmon, não sou evangélico, não sou adventista do sétimo dia, não sou budista, não sou nenhum discípulo de nenhuma religião, pois eles se denominam assim. O católico se denomina católico, o evangélico se denomina evangélico, o budista se denomina budista, os mormons se denominam mormon, os testemunhos de Jeová se denominam testemunhos de Jeová, por meio da sua instituição. Agora, eu sou cristão, por meio de Cristo, da palavra dele. Eu me denomino cristão, não mais evangélico. Eu não sou de religião e nem propriedade, nem membro, e nem tampouco dominado por nenhum sistema religioso, seja ele qual for. Cristão é quem anda na palavra de Cristo. Cristão é quem está em Cristo. Cristão é quem prega e defende o evangelho de Cristo. Aí você pode indagar, como muitos têm indagado, dizendo assim, mas tem que ter uma igreja. Você tem que fazer parte de uma igreja. Não pode servir a Deus sem ter uma igreja. Tem que ter uma igreja. Peraí, vamos lá. Vamos entender o que você fala. Vamos examinar o que você coloca como verdade. Se Jesus ensinou isso. Amém? Aonde Jesus disse para alguém que tem que crer nele está em uma igreja. O que eu tenho que estar é em comunhão com os irmãos na fé. Eu vou te explicar isso, que você também não sabe o que é isso. Eu não tenho comunhão com grupo religioso de nenhuma religião, seja ela evangélica, católica, espírita. A minha comunhão de fé, para comungar a mesma fé, o mesmo entendimento, a mesma esperança, a mesma direção, se tiver em Cristo, não é a igreja. Eu só tenho comunhão com aquele que está na fé, com aquele que está em Cristo, com aquele que está na promessa, na esperança, com aquele que está andando no entendimento, na direção do Evangelho, por Cristo. Aí eu tenho comunhão de fé. A minha comunhão com o irmão na fé não é o irmão de igreja. A minha comunhão com o irmão na fé não depende de um ajuntamento dentro de um lugar chamado igreja. Eu posso congregar com o irmão em qualquer canto, até numa esquina, para a gente comungar a fé. Ah, mas como é que você vai tomar ceia se não estiver numa igreja? Quem disse isso? Que eu tenho que tomar ceia, tenho que estar numa igreja para tomar ceia. Quem disse isso? Como é que você vai ser batizado se não estiver numa igreja para ser batizado? Quem te ensinou que tem que ser batizado numa igreja? Quem ensina isso é quem é? É Jesus? Não venha pegar texto lá que não tem nada a ver com essa aplicação que muitos fazem. Não venha pegar texto de Marcos 16:15. Não venha pegar texto de Nicodemos quando Jesus disse é preciso nascer da água e do Espírito. Não venha pegar o texto de Filipe que batizou o eunuco na água. Ali não é uma ordenança, ali não é um princípio, ali não é uma regra para o cristão guardar e observar e praticar. Você tem que entender isso. Jesus não mandou em canto nenhum ser batizado dentro de igreja. Como alguém ensina que Jesus foi batizado. Ele era membro da igreja de João Batista. Eu vi uma pessoa dizer isso. Eu digo, olha que falta de entendimento e de conhecimento. Ele disse isso porque aprendeu com o pastor dele. Não tem que se batizar, porque Jesus deu exemplo. Ele foi batizado. Ele foi membro da igreja de João Batista. Meus amados irmãos, as pessoas não têm conhecimento da palavra, aplicam, explicam errado, aplicam o entendimento da palavra fora do contexto, com a interpretação errada, faz uma aplicação totalmente falsificada, tendenciosa, proposital, tirando o povo da direção da palavra. A mesma coisa é a aplicação da ordenança do dízimo. A maioria dos pastores são corruptos. Isso vem do diabo, não é de Deus. Eles falsificam a palavra, manipulam a interpretação do texto,
e aplica uma direção para o povo como regra, a princípio, que não tem nada a ver com os princípios do Evangelho que Jesus trouxe para que aquele que quer viver com Deus pratique. Isso não é o Evangelho. Não tem canto nenhum da Bíblia Jesus orientando ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, vivendo nenhum cerimonial, ritual, observância e submisso a nenhuma regra de igreja. Quem cria isso é os homens que criaram o seu sistema onde ele domina sobre o povo que é escravo deles dentro do sistema. Então eu não sou mais membro de igreja evangélica nenhuma. Eu não sou evangélico. Eu creio no Evangelho. Não confundam o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar quem crer, numa igreja evangélica, que o povo é ensinado de que para ser salvo tem que estar dentro dela. É uma troca de valores. É uma deturpação da verdade. Quem cria isso? O diabo. Levantando homens para interpretar errado e aplicar um contexto maldito para o povo seguir, praticar e viver como se fosse verdade de Deus. Então eu não sou nenhuma propriedade, nem membro, nem discípulo de igreja evangélica nenhuma. Eu não sou discípulo de nenhum pastor presidente de nenhum sistema religioso evangélico. Eu sou discípulo de Cristo. A minha vida não depende de uma igreja evangélica. A minha vida não depende de um pastor para eu chegar a Deus. A minha vida não depende de prática, de devoção, de ritual, de compromisso cumprido dentro de igreja evangélica para eu estar na bênção de Deus, em comunhão com Deus. Eu não preciso desses rituais que o povo vive dentro de igreja evangélica. Eu não preciso subir monte para buscar a Deus. Eu não preciso ir para a igreja evangélica para adorar a Deus. Eu não preciso ir para templo, para a casa que o povo diz que é de Deus, para estar sendo de Deus. Eu não preciso passar por nenhum ritual de igreja evangélica, como batismo nas águas, como ceia, como guardar sábado, como dar dízimo, para poder ser de Deus, estar em comunhão com os irmãos. A minha comunhão com os irmãos é na fé, na esperança, na confiança em Cristo. Quando eu converso com algum irmão que está dentro da mesma direção, guiado pelo mesmo Espírito, aí eu tenho comunhão com esse irmão, independente de onde ele for, aonde ele estiver. Se ele está na fé, se ele está na direção, se ele está em Cristo, logo essa comunhão é confirmada pelo Espírito Santo que está em nós. Não é por igreja. O que acontece com aqueles que estão dentro das igrejas? A comunhão deles é entre eles. O da igreja A não tem comunhão com o da igreja B. Saiam desse mundo mentiroso de Deus. Saiam desse amor hipócrita de Deus. Saiam desse engano e dessa mentira que muitos estão vivendo dentro das igrejas evangélicas em nome de vida com Deus. Vocês estão vivendo uma fé, uma vida com Deus, sacrifício de tolo, adoração vã. Vão buscar conhecer a verdade. Vida com Deus não é dentro de ritual, de sacrifício, de cerimonial, de formalidade, de obrigações de igreja. Vida com Deus é dentro do conhecimento, do entendimento da palavra. Andar todo dia, o dia todo, na direção da palavra. Pensar pela direção da palavra. Agir pela direção da palavra. Está entendendo isso? Não é agir, pensar pela direção de igreja. Então, meus amados irmãos, olha o que o povo está vivendo hoje dentro das igrejas evangélicas. É um mundo de Deus mentiroso. Um falso mundo de Deus, de presença de Deus, de poder de Deus, de povo de Deus. É um falso mundo de Deus. É um mundo mentiroso de Deus. O que o povo vive hoje dentro das igrejas evangélicas. Isolado, preso, restrito, sobre o jugo do sistema. O povo negócio e propriedade do sistema religioso e igreja evangélica. Onde eles vivem entre si, no seu mundo de poder, de manifestação mentirosa de Deus. A comunhão deles é assim, ó. Faz uma festa aqui, chama os irmãos da outra igreja que é nossa para cá. Vamos convidar o outro irmão para cá. Eles vivem entre eles. Não essa é a vida, não foi essa a vida que Deus mandou
o seu povo viver dentro de igreja, isolado, numa bolha, onde o povo entende que é o mundo de Deus, restrito, submisso a uma formalidade, o povo engessado, modulado, robotizado, escravizado em uma vida de igreja, num padrão, numa direção, numa formalidade, como se fosse de Deus. Vocês estão entendendo isso? O povo não pensa por si, não usa o senso crítico, não sabe analisar, não sabe discernir o certo do errado, porque eles têm que pensar e guiar e ser dirigido pelo que o sistema da igreja evangélica ordena através do líder. E se questionar, está indo de encontro a Deus. Não pode. E Deus só vai te abençoar, se você tiver submissa ao sistema. É ou não é isso que o povo é ensinado e vive? Eu não vivo mais isso. Por isso que eu agora, sabe por quê? Eu conheci a verdade. Eu fui liberto. Jesus me libertou. Ele libertou a minha vida, o meu entendimento que estava preso, obscurecido na mentira do diabo. Eu conheci a verdade de Deus. E essa verdade me libertou. É isso que Jesus ele pede para nós, que a gente vá buscar conhecer a verdade para ser liberto. Não buscar estar em igreja verdadeira nenhuma, nem religião verdadeira. Não existe igreja verdadeira, nem religião verdadeira. Existe a verdade. E quem está na verdade é membro que forma a igreja de Deus, que é um povo, não uma instituição que o homem cria como verdadeira. A igreja de Deus é pessoas que estão na verdade. Não são pessoas que estão em igreja verdadeira. A igreja verdadeira de Deus são pessoas que estão na verdade. E essa verdade quem é? Jesus, a palavra dele, o evangelho da salvação. Então, que você entenda isso, que você seja maduro, que você seja observador, analise o que eu falei e observe se você é discípulo de Cristo ou do sistema evangélico religioso. Se você está vivendo numa direção de submissão, servindo e andando com Cristo, ou se você está vivendo e servindo e praticando o que o sistema religioso evangélico impõe e ordena para vocês viver e praticar. Analise o que você está sendo formado e ensinado. Se é a doutrina de Cristo ou é a doutrina do teu pastor, da tua igreja, que tu estás aí sendo membro, negócio e propriedade dela, aonde você está vivendo e sendo formado. Meus amados irmãos, Jesus, quando mandou os seus apóstolos ir para o mundo pregar o evangelho, ele não mandou os apóstolos abrir igreja e criar ministérios, estabelecer ali um lugar exclusivo, centralizando a vida de Deus, do povo nesse lugar. Quem criou isso foi o homem, com a inspiração maligna, e aí trocaram os valores, tiraram o centro onde o povo tem que estar e colocaram agora igreja, lugar restrito, exclusivo, como se fosse um lugar que já vi muita gente dizer isso, onde o crente deve estar é na igreja. O crente da religião evangélica tem que estar nas igrejas. Agora, o crente em Jesus, que é o cristão, tem que estar em Cristo. E a palavra de Cristo em nós. Trocaram os valores, irmãos. Tudo agora na mente do povo é dirigido à igreja. O povo hoje é dependente de igreja. O povo hoje coloca a sua vida com Deus de confiança, de fé nas igrejas. Onde eles estão, um lugar, um ambiente exclusivo, centralizado. O povo hoje é ensinado, tem que buscar a Deus na igreja. Tem que servir a Deus na igreja. Tem que alcançar a bênção de Deus na igreja. E com isso, criam-se vários movimentos, criam-se vários rituais para o povo viver como se fosse por ali que Deus fosse dar a ele a bênção, a vitória, alguma coisa que ele precisa. E aí o povo torna-se escravo, dependente desse lugar e vivendo o sacrifício de tolo nos cultos, de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. É tanto culto de vigília, é tanto culto do monte, é tanto culto de consagração, é tanto culto de oração, e o povo tudo vazio de Deus, porque o mais importante eles estão desprezando.
é o ensino, é o conhecimento, é receber a instrução do Evangelho. Nós temos que congregar para buscar o conhecimento de Deus, não para viver ritual de culto religioso como se fosse meio de alcançar bênção, poder e vitória de Deus, através de cultos. Então tudo isso troca os valores, tira o povo do alvo e leva o povo a uma direção contrária a Deus. O povo não está seguindo para Deus, o povo está seguindo contrário àquilo que Jesus ensinou. Reflita nisso e analise e veja se não é. Use o senso crítico, seja prudente, esteja mais atento a ouvir. Não fique logo encantado e levado-se pelo que os homens pregam. Jesus não mandou a gente ser guiado por homens. Você tem que ser prudente para observar o que esses homens estão pregando. Ah, mas ele é o pastor presidente, ele é o profeta, ele é ungido, ele é sábio, ele é teólogo, ele tem curso de doutor, de bacharel, ele tem conhecimento grande. Mas não é isso que você tem que olhar. Observe se ele está trazendo para você o Evangelho de Cristo. Observe se ele está instruindo você na doutrina de Cristo, pois se não tiver, não importa quem é o homem, não importa a sabedoria dele, não importa o diploma, o paletó bonito que ele veste, o anel que ele faz questão de mostrar, não importa isso. Você tem que ser prudente, estar atento a ouvir, para ver se ele está pregando o Evangelho, para ver se ele está te instruindo na doutrina de Cristo. Se não tiver, ele pode ter tudo isso, autoridade, pastor, presidente, título, doutor, teólogo, bacharel, ele não é de Deus. Ser de Deus não é quem é pastor, presidente, quem está dentro de uma igreja. Ser de Deus não é quem tem um anel de doutorado no dedo. Ser de Deus não é quem tem um título, um diploma de teólogo. Ser de Deus é quem está na palavra. É quem está trazendo a doutrina de Cristo. A autoridade de Deus não é a posição que o homem tem da hierarquia das igrejas evangélicas. A autoridade de Deus é quem está na doutrina, na palavra, que tem que repreender aquele que está contrariando a palavra. O povo não questiona. O povo recebe tudo. Nós temos que ser prudentes, irmão. Por isso que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós parecido de ovelha por fora, interiormente é lobo. Analise. Vocês vão conhecer ele pelos frutos, não é pela roupa, não é pelo anel, não é pelo título de pastor presidente, não é pelo diploma de teólogo. Nós vamos conhecer se é de Deus ou não pela palavra que ele traz, pelo entendimento que ele forma no conhecimento para você, pelo que ele prega. Se não prega a doutrina de Cristo, se não traz o Evangelho de Cristo, se está pregando novidade, inovação, criando movimento, criando visão, revelação, não é de Deus, irmão. É a palavra que nos ensina assim. Porém, seja prudente para você estar firmado com a sua vida em Deus, na rocha. Jesus não mandou ninguém ser prudente a estar dentro de igreja, a cumprir ritual de igreja, a viver sacrifício de igreja. Jesus disse que prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Esse é como um homem prudente. Edifica sua casa na rocha. Então edifique a sua vida com Deus, não dentro de trabalho, de tarefa, de obrigação de igreja, mas dentro da palavra. E para isso, você tem que buscar conhecer e aprender de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é a resposta que eu dou para todos que perguntam se eu não sou mais evangélico. Eu não sou. Da mesma forma que eu não sou católico, porque eu não sigo a doutrina católica. Eu não sou espírita, porque eu não sigo a doutrina espírita. Eu não sou budista, porque eu não sigo a doutrina budista. E nem tampouco não sou evangélico, porque eu não sigo a doutrina das igrejas evangélicas. Eu sou cristão, sigo a doutrina de Cristo e creio no Evangelho, não em igreja evangélica. Eu creio no Evangelho, por onde eu tenho conhecimento da salvação, para chegar a Deus e estar verdadeiramente vivendo com Ele na promessa dele. Amém?